babado, confusão e gritaria. Muitos directs pra mim, entendeu? Desse filme 365 dias. Muitas reações, muitas frases. Assisti o filme com minha mãe, vi as reações dela. Meu Deus, nunca vi uma pessoa tão envolvida com esse filme. E eu quero pontuar aqui algumas frases que eu ouvi bastante. Mas de antemão, por favor, peço que vocês não deixem nos comentários críticas a outras pessoas, não fiquem julgando as mulheres que gostam desse filme, tá? Eu quero aqui com esse vídeo trazer autoconsciência, tentar abrir os olhos para alguns fatores. Então, assim, o que eu vejo muito na vida real também, quando as manas estão num relacionamento abusivo, é que a gente tende a culpabilizar elas, né? A invalidar os seus sentimentos. Então, mulheres se apaixonam também pelos seus abusadores. É uma realidade. E a gente precisa acolher isso para tentar abrir os olhos e não meter o cacete, né? E vamos entender o que está por trás disso. Então, ao invés da gente criticar as manas, a gente criticar as estruturas, a gente tentar transformar micropoliticamente. Então, vamos lá. Algumas frases, né? Algumas reações que eu vi. Eu com um mafioso desse, ninguém aguenta essa pressão, eu já estaria rendida. Ela também tá provocando ele, né? Vamos lá. Me domina, vai. Ai, pai, para. Quem não quer um machistão desse, vamos parar de hipocrisia. Um homem desse, me dando tudo que eu quero, oxi, relacionamento não é perfeito não, vai ter algo que a gente não gosta. Quem critica esse filme são as mulheres que têm inveja. Essas feministas que não vão ter futuro nenhum. Muitas coisas, né? Então vamos lá, minha gente. O filme, ele tem alguns fatores que envolvem a pessoa que está assistindo. Muita gente também não conseguiu assistir o filme, mandou várias mensagens e falou assim, é um filme ridículo, é muito abusivo, eu não consigo romantizar abuso. Várias coisas. O roteiro do filme é muito ruim, né? Esse filme é baseado numa trilogia. Um livro escrito por uma polonesa que tem um nome difícil, eu não vou saber falar. E ele foi transformado em filme, um dos livros, tanto que tem continuação esse filme, então se você não quer spoiler, não continua. E o filme vem ainda mais envolvente, né? Esse tipo de romance se chama romance dark, é usado esse nome para esse romance, que é um romance que faz o errado parecer certo. Então já existe uma cultura de literatura desse tipo de romance e que quem lê se sente confuso, porque aquilo existem coisas no livro que capturam o leitor, né? Então beira o certo e o errado, e isso envolve bastante quem está assistindo. E falando do filme, a gente vai ver algumas coisas que induzem quem está assistindo. Uma das coisas é a trilha sonora. A trilha sonora tem um papel importante nessa indução, que algumas pessoas tendem a romantizar ainda mais porque existe uma trilha sonora que para quem assiste é bom, para quem assiste gosta. É bom, né? Talvez se a trilha sonora, ao invés de romântica em alguns momentos, se colocasse uma trilha dramática, a gente ia ter uma outra visão do filme, né? E talvez não se envolvessem muito. Ia ficar muito claro que aquilo, muito talvez, é uma palavra muito forte, mas talvez ia ficar mais claro que aquele momento era um momento de abuso, ou lembrar do que ocorreu antes de negativo, e não romantizar na hora aquele evento. Então, a trilha sonora tem um poder, faz a gente se envolver, gente, eu tô falando no geral, né? Eu olhei mais como observadora, assim. Faz a pessoa se envolver com os personagens sentimentalmente, né? Além disso, traz a história fragilizada desses personagens, colocando eles como vítimas de alguma coisa. Máximo, ele vira vítima de uma perseguição, de um tiro, e ele é o protetor das crianças, né? Coloca ele como uma pessoa boa. O namorado de Laura é colocado como uma pessoa que traz coisas ruins para Laura, desde o início do filme. Então as pessoas não tendem a se envolver com ele. E Laura também é colocada no lugar de vítima, né? Que passa por algumas necessidades. Então algumas pessoas acabam se identificando com ela também.
Percebe que vai construindo uma indução de uma forma que a gente se envolve junto com a trilha sem questionar tanto. Não estou falando de todas as pessoas, estou falando para quem consegue ser induzido por isso. E aí vamos lá para um primeiro ponto que talvez não seja tão claro. É o sinal de gordofobia no filme, né? O modelo do namorado de Laura, ele é gordo. Né? Ele assim, não é padrão máximo. O máximo, ele é muito magro a ponto de aparecer os tanquinhos, né? Toda a musculatura desenhada. E vamos lá. O namorado gordo de Laura não traz nada de bom pra ela. E o máximo magro, como ela define pra amiga, ele não tem uma gordura. Esse máximo, ele traz tudo o que Laura deseja sexualmente, coisas que ela não tinha no relacionamento dela, que era atenção, cuidado, mascarado, obviamente, né? A gente vai falar sobre isso depois. Então, percebe que nos é apresentado e induzido um modelo gordofóbico, né? Não gostem de gordos, não gostem de pessoas que não sejam magras. Porque tem tudo aqui na magra. Ah, Thaís, mas isso é muito radical, tá bom. Quantas mulheres não olharam pro seu parceiro do lado e disseram, poxa, ele não é nada do que eu queria. Eu queria um máximo na minha vida. E o padrão máximo também é o padrão corporal. Que homem gostoso! Mas é gostoso por quê, senhora? O fator corpo também não tá dentro disso, que o filme fez você desejar este corpo, né? Vem as cenas lá pro corpo, pareando o prazer ao corpo de Máximo, né? Tudo que Máximo oferece tá pareado ao corpo dele. Se talvez o filme colocasse um outro tipo de corpo e que trouxesse também o prazer, talvez não tivesse tanta veemência, né? Vamos olhar os padrões que a gente consome nas novelas. Os galãs, todos são magros. Os galãs, todos são brancos. E os filmes de heróis, os galãs, todos magros de tanquinho ou todos brancos de tanquinho. Além disso, tem a romantização do homem branco, né? A gente engolir esse padrão do homem branco magro, né? É esse homem que a gente precisa. O filme faz a gente ter sede. Não tô falando, gente, eu e todo mundo, mas tô falando para quem assiste e sentiu isso, né? Faz com que as mulheres sintam sede e necessidade desse homem, né? Então, existe sim uma indução de um modelo. E perceba que quando tem filmes com heróis negros, ainda assim tem o padrão do corpo estabelecido. Os homens negros são homens magros e de tanquinho. Então a gente pode abrir um pouco o olho para isso. Foi sutil, né? Foi muito sutil, mas são coisas sutis que a gente não percebe e quando a gente vê, a gente já tá dentro, a gente já tá consumindo, a gente já tá manipulado, né? E é assim nos relacionamentos abusivos. Muita gente vive relacionamento abusivo e não sabe que tá vivendo esse relacionamento abusivo porque é muito sutil. Porque a gente cai nessa onda de que é exagero demais e ele não é assim como dizem. Vocês estão chamando de abusador, vocês viram o parceiro de Mayra Cardi falando abusador jamais, traidor sim, mas abusador jamais. Se a sua traição fez a mulher se sentir mal, se a mulher se sentiu com a estima baixa, se a mulher ela se sentiu coagida, se você destruiu a vida dessa mulher por causa da sua traição, que não foi acordado entre os dois, numa relação a dois, ela não teve a escolha de sair da relação antes que você a traísse, é abuso sim. Então, às vezes a mulher só percebe isso depois de um tempo vivendo essas relações abusivas, né? Então, olha só, o fator gordofóbico, o fator romantização do homem branco, né? E o fator da cultura de estupro também. Quando ele vem e toca no peito dela, né? Chururu.
E ela tá toda amarrada. Ele toca no peito dela e fala: eu não vou fazer o que você quer, minha querida. Mas já tá fazendo, depois mete a mão na pepeca dela. E não vou fazer nada que você não queira e depois sai. Gente, aquilo foi estupro. Talvez a palavra seja muito pesada pra você, mas são coisas mínimas assim que se desenvolvem para outras coisas, né? Pode ser mínima para você assistindo o filme naquele contexto, mas imagina você no contexto da sua casa, se vem um homem e coloca a mão no seu peito e a mão na sua pepeca, sendo que não é o homem padrão máximo, ainda que seja o padrão máximo e você não sentiu nada por ele, ou ainda que sinta, você não permitiu. Você vai gostar que ele meta as mãos no seu peito e na sua pepeca? E outra coisa também, dentro da cultura de estupro, é o poder que invalida, né? E isso tá ligado também ao gênero, né? O homem poderoso que invalida essa mulher, que essa mulher é colocada em segundo plano, inclusive no segundo plano dos desejos. Se a gente for observar, a Laura, ela é colocada em segundo plano, né? O desejo de Máximo, ele tá o tempo inteiro em evidência, né? E ele satisfaz o desejo dele em primeiro lugar. E a gente percebe isso depois na continuação do filme mais ainda, porque só confirma o quanto ele tinha um pensamento obsessivo, né? O quanto a sua masculinidade é uma masculinidade tóxica, desse poder, desse glamour da violência sexual, né? Da violência psicológica para conseguir o que quer. Então, existem diversos fatores dentro da cultura do estupro, né? Ela pode ser muito sutil, mas pode ser também muito evidente. Então, a gente precisa se atentar. E aí, teve uma pessoa que me perguntou, Thaís, existe algo limiar, né? Porque, por mais que a pessoa, ela consinta com alguns eventos, alguns comportamentos, inclusive no sexo, ela pode se sentir invalidada, não é isso? Ela pode se sentir estuprada, sim, ela pode. Então, nem sempre quando a pessoa consente o ato, isso impede o estupro. Não, às vezes o consentimento, ele vem manipulado, induzido, a pessoa consente, né, também para agradar o outro, ou consente achando que vai ser uma coisa e no decorrer se torna outra, ou até consente, mas depois ela percebe que não era de fato isso que a gente quer, que ela quer. E o importante nisso é você entender os seus limites, né? Por isso eu bato na tecla e eu friso, é importante você se conhecer, é importante você saber até onde você vai e entender suas emoções, entender seus limites e colocar isso pra jogo, né? Tipo, no seguinte, não vai até aí, eu não quero me sentir mal. E é importante o diálogo com seu parceiro, né? E principalmente os homens se colocarem no lugar de escuta e perceberem que talvez uma posição pode trazer um gatilho ruim para a mulher e se tocar disso, né? Sempre dialogar, ver o que não tá bom, ajustar e a mulher também saber falar, saber colocar. E se você não sente que você está num ambiente que você pode falar sobre, que é um ambiente que você é invalidada, que você é diminuída, que você não se sente confortável, mana, observa bastante e busca apoio de outras pessoas para que você consiga refletir e ir se desvencilhando, porque sabemos o quanto é difícil para uma mulher que vive num relacionamento abusivo sair dele, né? Então, talvez vocês tenham ouvido também que no filme tem a tal da síndrome de Estocolmo, né? Que acontece quando a vítima, ela tá numa situação de tensão, de medo, de perigo vital, né? Um estresse muito alto. E aí a vítima, ela começa a ter comportamentos que evitem desagradar o seu opressor, para que ela saia dali ilesa, né? E quando isso começa a acontecer, o agressor, né, o abusador, o que quer que seja, ele começa a ficar mais confortável, a mudar, né? Aí a vítima começa a perceber um outro lado dele, nossa, ele tá mudando,
E na verdade, começa a gerar um sentimento de amizade, de identificação, porque esse abusador já não precisa lidar com tanta violência com ela para manter dentro do que ele quer. E aí ela começa a perceber que ela tá bem dentro disso, né? Que ela tá viva, que ele tá cuidando dela dentro desse ambiente de tensão, de medo, e chega a defender esse abusador, esse opressor, que é o que acontece com Laura, né? E perceba que Laura estava em privação de afeto, e já encantada, já tendo esses comportamentos para evitar, né, que o abusador se estressasse e matasse outras pessoas, que isso acontece no filme. Ele se estressa e culpabiliza ela. Isso foi culpa sua. Se você não tivesse feito isso, eu não teria matado aquele carinha, né? Também a gente pode levar isso para os relacionamentos abusivos. Se você não tivesse feito isso, a nossa relação estava muito maravilhosa. Se você não tivesse feito isso, a gente estaria bem até agora, né? Eu não teria me estressado, eu não teria falado essas coisas para você, né? Se você tivesse feito o que eu queria que você fizesse, se você tivesse da forma que eu acho que tem que ser. Então, é abuso, extremamente abuso, e essa síndrome de Estocolmo acontece nesses momentos de tensão, né? De medo eminente, de morte, de perder algo da vida, né? Então, no filme, isso acontece. Uma outra coisa, percebam que no filme, a vítima, ela é colocada distante dos seus familiares, dos seus amigos, de acesso a objetos pessoais materiais seus, redes sociais. E o único reforçador passa a ser Máximo, a única pessoa que entrega afeto, que entrega amor, que dá coisas para ela, né, é Máximo. Então, num relacionamento abusivo, a mulher também é colocada nisso, né? Ela é afastada dos seus amigos, amigos que são que geram insegurança no parceiro, é colocado de escanteio, e ela vai cada vez mais cortando o vínculo com suas amizades e ficando voltada para esse seu parceiro, né? Ela é colocada também distante da sua família, e isso vai cortando o vínculo com sua família e sua rede de apoio toda, e ela começa a viver em função do seu parceiro, né? E em troco disso, ela vai recebendo amor, afeto, né? E cada vez mais ela vai se distanciando do que é seu, da sua identidade, das coisas que ela gosta de fazer, inclusive até sozinha, porque o parceiro exige bastante atenção, enfim, e exige que ela se comporte de uma forma que demonstre interesse por ele. E ela vai fazendo, né? A pessoa vai fazendo, e quando vê, já está dentro completamente e não consegue mais se reconhecer fora disso, e depende emocionalmente daquele parceiro. E no filme isso também está muito claro, né? Que ele acaba sendo o seu reforçador principal, porque ele corta o acesso a outros reforçadores da vítima. E quando uma pessoa está num relacionamento abusivo, acaba sendo mais difícil de sair, porque ela se vê sozinha, porque ela não se vê mais reconhecida nos lugares, ela não se vê mais reconhecida nas pessoas, porque ela perdeu todo esse acesso, né? Ela não sabe mais o que ela gosta, né? O que é bom para ela ou não. Então, são coisas também importantes quando se está numa relação, a gente não deixar de fazer coisas que a gente gosta, não deixar de estar com nossos amigos e com nossa família, e também colocar limites para isso. Porque se a relação, inclusive, termina, vai ser muito mais difícil a gente se reconstruir depois, a gente se achar, né, nisso. Então, também é uma coisa muito importante. E como vocês percebem, muita gente não consegue ver o que está por trás do filme, né? Essas induções e várias outras que tem no filme, falei as principais. Isso acontece na vida real, num relacionamento abusivo. A gente não consegue perceber. E o que eu quero atentar é que a gente se conheça melhor, que a gente entenda
quais são as faltas que existem dentro de nós. Quais são os padrões que a gente repete a partir da nossa história familiar, das nossas referências de amor, né, da nossa ancestralidade também. Então, a gente precisa olhar para isso, para que a gente possa entender por que repetimos alguns padrões e por que nos deixamos levar por outras coisas, né? Então, quanto mais a gente se autoconhece e entende o motivo da nossa fragilidade, o motivo que somos induzidos, mais a gente consegue controlar isso. A gente consegue fazer o caminho inverso. Se eu não tenho consciência do que eu preciso, da minha necessidade enquanto mulher, enquanto parceira, eu não vou saber como estão me manipulando, por que estão me manipulando. Outra coisa, se eu não consigo me amar, né? Eu não vou permitir que o outro me ame da forma como eu realmente preciso. Então a gente acaba se submetendo a coisas porque a gente precisa tanto daquilo. Lembra da privação? A gente não tem aquilo, a gente precisa tanto e a gente encontra naquela pessoa, né? E esquece de todo o resto que está envolvido nisso e se submete para ter o mínimo de afeto que talvez você encontre em outra pessoa e você pode encontrar também em si mesma. E aquilo passa a não ser tão reforçador para você se você consegue ofertar para si mesmo. É claro que a gente precisa do contato com o outro, né? É claro que a gente precisa do afeto do outro, mas primeiro a gente precisa alimentar isso em nós mesmas, né? Em todos os sentidos, para que esse outro não se torne tão reforçador, assim, a ponto de nos dominar, a ponto de dominar os nossos desejos, as nossas necessidades, em detrimento dos desejos e necessidades dele, né? Então, é importante a gente observar tudo isso, né, que foi comentado também sobre o filme, para que a gente também não esteja reproduzindo esse padrão, o padrão preconceituoso, o padrão gordofóbico, racista, o padrão também de ser um abusador em potencial, né? E é isso, minha gente. Façam terapia também, que é importante.